Estamos aqui no Gerações Cast. O Geração Cast é um contraponto a todas as verdades e classificações sobre gerações. É um espaço de conexão real, onde todo mundo tem algo a aprender e a ensinar. Cada episódio, uma profissão ou um tema com pessoas de gerações diferentes. E hoje o nosso tema é jornalismo. Animado, LG? Muito animado, um tema que eu adoro, inclusive com duas mulheres muito inspiradoras, com muita experiência no jornalismo, mas também em comunicação, em veículos de comunicação. E tá segunda temporada com mulheres incríveis. Vamos lá. Bom, e aí a gente vai começar fazendo as apresentações, mas aqui no Gerações nada é muito tradicional. Então a gente vai fazer uma perguntinha assim meio capciosa para que vocês se apresentem. Então, a primeira eu vou para a Fernanda, tá? Para a Fernanda se apresentar e eu vou fazer a pergunta. Fê, se você tivesse que explicar a sua carreira para uma criança de 5 anos, como é que você faria? Eu falaria para ela que é um caso sério de curiosidade indomável. Uma curiosidade que é intratável. Se você é curioso profissional, essa é a carreira para você. Muito legal. E você, Amanda, o que você responderia nessa pergunta? Olha, além de que é um grande contador de histórias, no meu atual momento eu diria que, sabe essas informações que você vê de Carmed? Então, é a gente que faz. Eu acho que indomável talvez seja uma palavra muito complicada para uma criança de 5 anos, mas quando ela falou de contar história, eu fiquei pensando que a gente explica o mundo, né? A gente decodifica o mundo. Então tem coisa que você não entende, aí a gente vai lá, investiga, vê um lado, vê outro, embrulha e fala, olha, isso aqui é isso aqui. Então você explica alguns assuntos espinhosos, que são muito difíceis, têm muita nuance, muito complexos, e você devolve, né, para as pessoas com uma outra roupagem, com uma diferença de visão, de perspectiva, incluindo vários ângulos. Então é quase que um tradutor também, de certa forma. Ô, Fernanda, e nessa contação de histórias, nesse traduzir, o que é que na experiência de sua e naturalmente da Amanda também, vocês entendem e veem que o mundo acha que vocês fazem, mas na verdade vocês não fazem? Então, o que é, o que não é nessa história da profissão de jornalismo? A profissão mudou muito, né? Assim, desde que eu comecei. Acho que a Amanda tem uma outra perspectiva, né? Quando eu comecei em televisão logo que eu comecei, e as televisões eram, assim, quase como as donas da verdade, né? Não tinha tanta questionamento. Hoje em dia, o mundo da comunicação é muito diluído, tem muito influencer, tem muita... você pega e você faz seu próprio rádio. A gente aqui mesmo está fazendo... A gente tem um canal de comunicação agora, né? Isso era impensável quando eu comecei. Então, a mídia era o quarto poder, era inquestionável, né? Então, assim, eu acho que tinha um glamour que hoje não se perdeu muito. E eu acho que as pessoas achavam... Tinha uma certa até veneração pela profissão, né? Os jornalistas eram vistos como os grandes intelectuais, como pessoas que sabiam o que estavam falando, e isso foi se perdendo ao longo das décadas, foi se diluindo, na verdade, esse glamour acabou em muitos aspectos, mas eu sou uma defensora do fact-check ainda, sou uma defensora da estrutura. Acho que a gente precisa de jornalistas, né? Precisa de pessoas e jornalismo bom, mas jornalismo é um investimento. Então é caro, não é barato, né? Você pagar uma pessoa que tem discernimento, que consegue investigar, mergulhar, discernir, comparar com dados, não com opiniões, isso custa. Então, assim, eu acho que as pessoas acham que jornalismo é fácil, jornalismo você chega lá e fala alguma coisa. Não, tem muita ciência, muito estudo, muito comprometimento, muito suor, na verdade, atrás disso, né? E técnica. Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu acho que é uma profissão que talvez não tenha o devido valor que deveria, né? Com tanta gente falando sobre tudo, com tanta gente, de repente, dona de canal, com tanta gente com palco.
Mas eu acho que é mais necessário do que nunca, por conta disso. E Amanda, você optou pelo mundo corporativo, né? Você levou o jornalismo para o mundo corporativo. Como é que você vê essa diferença e por que você fez essa escolha? Olha, eu não sou uma. Eu sou uma pessoa que escreve muito bem, mas eu não sou uma porta-voz nata. Eu sou ali quase que um sombra de executivo. E eu vi, no começo da minha carreira, eu cheguei a trabalhar em redação, eu escrevia histórias de gastronomia, principalmente. Trabalhei numa revista chamada Prazeres da Mesa. E ali eu percebi que, embora eu gostasse muito de escrever, eu tinha uma aptidão para política, para o mundo corporativo, para falar de finanças. Então eu fui para esse caminho, foi algo meio que natural ali, entendendo do que eu gostava de falar mais. E foi por isso que eu fui por esse caminho. Quanto tempo você tem de formado, Amanda? Eu me formei em 2016, vai fazer 10 anos. E vocês, quando pensam na profissão de vocês, o que vocês acham que, assim... Pensa que tem um monte de gente que está assistindo, que está na dúvida se faz ou não jornalismo, né, aqui. O que vocês acham que é a realidade que não é dito na hora que a pessoa está escolhendo lá o jornalismo, vai lá, eu quero ser jornalista, porque, como disse a Fernanda, tem uma coisa muito de inspiração, de propósito, uma relação com a verdade, uma relação de tradução dessa realidade. Mas a gente também já sabe que na vida real não é bem assim. O que vocês diriam para essas pessoas que estão se inspirando para prestar jornalismo? O que elas têm que ficar atentos aí nesse momento dessa escolha? Eu vim de uma geração que o jornalismo era ainda algo glamorizado, principalmente o jornalismo de revista. A gente via Sex and the City, Carrie Bradshaw, e boa parte da minha geração escolheu o jornalismo por conta disso, geração Capricho e etc. Aquele glamour do jornalista, aquele jornalista que vivia uma vida quase que de um artista, hoje em dia isso é muito raro, porque esse espaço hoje são ocupados por influenciadores digitais, né? Não é tanto mais pelos jornalistas. Então esse glamour hoje ele não existe mais. Eu acredito que o jornalismo ele tem que vir mais de querer mesmo, assim. Tipo, você não vai ficar rico fazendo jornalismo, assim, a não ser que você tenha muita sorte. É uma pessoa que gosta muito de escrever, às vezes é uma pessoa que tem dom para falar com as câmeras. Eu acho que tem que ser vontade, é por amor, 100%. Eu sempre falo isso que a Amanda acabou de falar, né? Você não conhece nenhum jornalista que falou: quero ficar rico, eu quero ser rico. Essa não é a motivação. Eu, no meu caso, eu era sempre muito idealista. Eu queria mudar o mundo. Na verdade, eu achava que eu queria dar voz para quem não tinha voz. E eu achava que o jornalismo era um bom caminho para isso, era uma plataforma legal para isso. E eu sempre fiquei muito encantada com mundos que não eram o meu mundo. E isso para um jornalista é muito necessário. E isso é o seu payback, isso é parte do seu salário. Você tem que considerar isso um salário indireto, porque o seu salário real talvez não dê para fazer as coisas que você quer. Então, acho que isso é um pacote, muito importante, né? Assim, botar isso no pacote, botar o pé no chão, pensar, né? Qual é a minha realidade, o que essa profissão pode me dar, o que ela não pode. Porque eu conheci, por exemplo, gente que trabalhava em redação e tinha outro emprego, porque amava a redação com uma intensidade, não conseguia, aquilo era uma cachaça, aquela adrenalina. Falar de jornalismo, de redação, para mim, por exemplo, você pensa que é uma vida muito interessante. Porque você está assim, você cobre uma Olimpíada, depois você cobre o presidente, depois você está no centro de tudo que está acontecendo. Então, assim, por 2 décadas eu vivi uma vida que era uma vida que eu sabia o que estava acontecendo antes das pessoas acontecerem, sabia o que estava acontecendo antes das pessoas saberem. E não só isso, você estava no centro de tudo, você estava vendo tudo acontecer, você estava traduzindo aquilo, falando, explicando para as pessoas o que aquilo. E hoje em dia não existe isso. Hoje em dia todo mundo tem uma televisão na mão, um iPhone, né? Todo mundo é um broadcaster. Então, assim, o que eu acho é que eu acho que tem que voltar para a realidade, pensar que tem que ser por amor. E eu acho que quando a gente tem 16, 17 anos,
É tudo muito lindo, tudo muito bom. Só que a gente tem que trazer para daqui a 10 anos, se eu quiser ter filho, 15 anos, se eu quiser ter filho, né? Essa profissão vai dar, vou conseguir pagar uma escola legal, eu vou conseguir. E assim, eu acho que é importante a gente desromantizar, né? Pensar assim, pensar com todas as cabeças, né? Com todos os chapéus, que é difícil quando você tem 20 e poucos anos. Porque você só consegue ver com um óculos, né? Do que, ai, que legal isso. Então, assim, para mim, eu fiz o switch também, a Amanda, né, percebeu isso. Eu fiz o switch depois de 20 anos. Eu fui para o mundo corporativo depois de muito tempo em redação. Eu trabalhei 15 anos, 17 anos em televisão, depois eu trabalhei numa revista há muitos anos, 10 anos, e depois para o mundo corporativo. E foi uma mudança para mim muito legal. Porque eu pensei assim, gente, eu não presto para o mundo corporativo. Eu sou da câmera, eu sou do frente, eu sou porta-voz. Quando eu fui, eu falei assim, nossa, que bacana, que legal esse mundo, que mundo espetacular. Porque na minha época, tinha uma história assim, não, se você não conseguiu na redação, você foi para o mundo corporativo. Né? E hoje em dia isso mudou completamente. Eu acho que hoje em dia é o contrário. Se você quer o mundo corporativo, e se não der certo, quem sabe você acaba numa redação porque você tentou e não conseguiu. Por muitos motivos, né? Porque eu acho que tem um descredenciamento dos jornalistas hoje em dia, um ataque, né? Particularmente no Brasil, tem uma coisa das emissoras, né? De brigarem com uma emissora, porque uma emissora tem muito poder e tal. Então, politizaram o jornalismo. Então, assim, eu acho isso muito, na verdade, muito prejudicial para a profissão. Porque a maioria dos profissionais que são dessas emissoras ou que são dos jornais não tem uma agenda. Eles querem falar a verdade, eles querem ser imparciais, né? Mas eles são funcionários de outras pessoas. Mas, invariavelmente, eu acho que a pessoa que está aplicando para ser jornalista, ou que é jornalista, tem que pensar nessas coisas. Esses são variáveis muito fundamentais de que caminho você vai seguir. E eu diria que assim, o mundo corporativo me encantou por várias razões, porque ele tem muitas camadas e tem muita diversidade no mundo corporativo, né? Assim, então, assim, você vai trabalhar para uma empresa de refrigerante, vai ser um mundo. Você vai trabalhar para uma multinacional, aí você abre uma outra casinha. Então, eu acho que assim, o jornalista tem um papel muito fundamental. O Warren Buffett, né? Que é um financier muito famoso e tal, você pergunta para ele uma qualidade que ele acha que qualquer executivo deveria ter. A mais importante, ele fala, comunicação. Ele fala que a pessoa que não consegue se comunicar é que nem um garoto tentando paquerar uma menina no escuro. Ele fica fazendo assim, piscando, mas está no escuro, então ninguém vê. Então, assim, eu acho que assim, todo mundo precisa de um jornalista, de certa forma, porque é uma pessoa que organiza a sua narrativa, né? Organiza a sua confusão mental. Ela fala assim, mas vem cá. Aí a pessoa fica 1 hora conversando com você. Aí você fala, o que você quer falar é isso. Né? Em 2 segundos. Tem uma frase que eu amo que fala, eu acho que essa carta devia ter sido menor. Aí você fala, para essa carta ser menor, eu teria que ter tido mais tempo. Né? Então, assim, demora muito tempo para você ser conciso. Para você conseguir tirar daquilo tudo que você está falando uma mensagem que seja redondinha. Então, acho que isso é uma coisa que o jornalista pode oferecer. Que todo jornalista, que toda pessoa precisa ter um jornalista por trás. PR ali daquele executivo, da empresa, não era um jornalista, às vezes era uma pessoa de marketing. E, é incrível, não dava certo. Se tinha uma crise na empresa, qualquer situação assim, que precisasse de uma experiência em redação, alguém ali que sabe como funciona a cabeça de um jornalista, a pessoa se desesperava, ela não sabia escrever um release jornalístico, escrevia um release totalmente de marketing. Então, eu acho que esse papel do jornalista no mundo corporativo, ele tem ganhado cada vez mais força, principalmente no mundo digital, onde os jornalistas, às vezes, que não são jornalistas, tiram falas fora de contexto, que podem, assim, acabar com a imagem de uma empresa, dependendo da forma que ela foi usada. Só para complementar mesmo, Fernanda. Boa. Se eu consolidar o que vocês estão falando, né, na minha cabeça eu tenho a Amanda, que se definiu como se fosse um braço direito aqui de um executivo, então ela ajuda um executivo, um CEO, uma vice-presidente a se posicionar,
nas redes sociais, a dar entrevistas para os grandes veículos de comunicação, como o Valor, a Exame, a Folha de São Paulo, o Estado. E a Fernanda, que passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil, Band, Globo, SBT, Record, está a fazer uma carreira internacional. Inclusive, trabalhou na The Economist, que é uma das principais revistas do mundo. E eu tenho no Brasil, recentemente, 2 exemplos que me marcaram, que são da Cris Pelágio, que também participou, né, Fernanda, de um momento incrível da televisão brasileira como âncora de programas importantes da Globo, e uma pessoa que eu sou muito fã há muitos anos, que é a Ana Paula Padrão, que ela saiu do jornalismo, foi para o entretenimento e agora ela virou sócia da Conquer, que é uma escola de negócio. Como que vocês enxergam essa evolução da profissão ou do profissional? Que futuro isso leva para a gente? Se a gente pensar em 5, 10 anos que vocês citaram como comunicação, mas em termos de profissão, para onde isso vai? Essa multiespecialidade do jornalista? Eu acho isso muito bacana. Eu vibro com essas metamorfoses, porque a Ana Paula Padrão, eu trabalhei com a Ana Paula, conheço a Cris Pelágio também, enfim. Eu acho o seguinte, eu acho que é necessário, muito importante e vital para o futuro, porque o que acontece? Você estava falando isso, eu lembrei, o jornalista, ele não pode fazer propaganda. Você tinha que ir para a Central Globo de produção para você poder fazer. Na Central Globo de jornalismo, você não pode se associar com nada, né? Você é jornalista, sua voz é imaculada. Tem aquela. Você está na caixinha. Por isso que vários jornalistas saíram para a produção. Né? A Ana Paula, que faz o Masterchef na Band, eu acho. Enfim, esqueci o nome agora, mas assim, várias pessoas fizeram, a Patrícia Poeta, várias pessoas fizeram essa transição porque elas tinham mais liberdade e não precisavam caber naquela caixinha, né, do jornalista. Então, acho que o futuro é esse, assim, esse multiverso de possibilidades. Para um jornalista raiz ou para um jornalista não raiz. Eu acho que isso é muito legal, assim, mudar. Eu lembro, assim, quando eu entrei na televisão, você tinha que ser de um certo jeito, seu cabelo tinha que ser curtinho, você tinha que ter um rosto certinho, assim, assim, assado. Hoje em dia é totalmente diferente, né? Tem uma história que eu acho que já dividi anteriormente com o André, assim, teve um chefe meu que me chamou na sala e falou, você tem que emagrecer 5 quilos. E imagina fazer isso hoje, né? E uma pessoa, assim, que as pessoas adoravam. E eu, óbvio, falei assim, nossa, óbvio, como pode como posso ter, né, engordado 5 quilos e querer Então, estar a com Amanda televisão? nem imagina alguém falar isso para ela hoje, né, Amanda? Para você ter uma ideia dessa história das gerações, né? Você imagina alguém falando isso para você hoje? E assim, super normal, tá? Isso ninguém ficou. Eu revisitando essa história hoje, sei lá, 20 anos depois, é um choque pra mim mesmo. Assim, cara, que absurdo o cara fazer um negócio desse. Mas assim, na época era completamente normal. Era completamente normal alguém vir pra você e falar assim: essa unha não, esse brinco não, isso é vampiro de imagem, vai chamar mais atenção do que notícia. Né? É completamente normal isso. Hoje em dia tem um respeito pela individualidade das pessoas muito maior. Mas mesmo assim, eu acho que é uma libertação para o jornalista. Esse fato de que você não precisa ser só isso, né? Que você é muito mais que isso. E voltando um pouco ao ponto que a Amanda trouxe sobre o marketing e o jornalismo, é uma tensão que eu vejo até hoje, né? Assim, geralmente, eu não quero generalizar o pessoal de marketing, mas o marketing te ensina a vender. E o jornalismo te ensina a vender a história, que é muito diferente do que vender qualquer coisa, né? Uma coisa que eu, na minha carreira corporativa, esbarrei muito, assim, não, põe assim, compre isso. Eu falei assim, não. No momento que você fale compre isso, você está vendendo errado. E aí é engraçado porque eu vejo que, às vezes, o jornalista tem mais recursos de marketing do que o próprio marqueteiro. Que a função é vender. Né? Porque você quer vender uma história de verdade. Você olha para a história e fala, o que é realmente interessante nesse produto? É isso, é para essa pessoa, não é para todo mundo, é para essa. Qual é o público? Para quem você está contando essa história? Então a história não é essa, a história é essa. E quem tem esse treinamento não é o marketing, é o jornalista. E esse ponto da Amanda é muito central para o jornalista de hoje, eu acho, que quer se posicionar no mercado corporativo, por exemplo. Porque ele tem um treinamento e ele tem um ponto de partida muito diferente óbvio que tem que acompanhar os números, óbvio que você tem que ter resultado, óbvio que lá na planilha, né, tem que dar o resultado, mas o ponto de partida é muito diferente, então acaba que o resultado é muito diferente.
E isso é Agora tem uma muito coisa interessante. engraçada nessa história, né? Porque tem essa história da verdade, né? E eu acho que você tem toda a razão, mas também eu acho que essa é uma pauta muito constante do quanto isso se perdeu, né? Com essa história da politização do jornalismo, da história dos posicionamentos de cada um de um lado, e a gente foi perdendo a verdade, né? A gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem disso, assim, cada emissora tem uma proposta que é uma proposta política por trás, e a verdade ela acaba sendo direcionada, e isso tem cada vez sido mais forte, mais questionado. E eu acho que isso até deu mais espaço porque a gente tem falando do social, né? Que é trazer pessoas onde elas colocam seu depoimento muito mais espontâneo e trazem um pouco mais dessa verdade. Esses dias mesmo eu li um artigo falando um pouco disso, né? O quanto, quando a gente se compara, porque tem uma coisa da. Porque antigamente esses meios mais tradicionais eles traziam uma coisa de credibilidade, né? Muito grande o que você trouxe, né? Da verdade. Hoje em dia a gente vê que isso também tem se perdido um pouco. Como é que vocês veem o futuro dessa profissão? E aí um futuro pensando nessas questões políticas, sociais envolvidas, mas o futuro também até com a própria inteligência artificial, que vai fazer grande parte do papel dos jornalistas. Então, eu queria agora olhar para frente e pensar como vai ser essa profissão no futuro. Amanda Eu vai falar acho. assim: no futuro todo mundo vai falar de Carmed. Carmed vai ser mais do que um hidratante labial, vai ser um estilo de vida em roupa, em tudo isso, né, Amanda? Porque isso é uma coisa engraçada, né? Porque a Amanda, ela trabalha na CIMED, né? Onde, quando ela fala dos executivos, são executivos que se expõem muito, né? São executivos realmente que fazem essa voz deles serem ouvidas aí pelo Brasil inteiro, né? E tem realmente uma reputação social, né? Não só por ser empresário. Então tem um papel aí forte dela. Mas eu acho que. E aí eu queria te ouvir também, Amanda, nesse lado corporativo. Qual seria o futuro desse jornalismo, sabe? Eu acho que vai ser cada vez mais importante o filtro do jornalista para a informação. Porque o que eu, assim, o meu dia a dia, né? Eu sigo várias páginas. Eu sigo ali o Google Gloss, Metrópolis, que não são jornalistas, né? São páginas de informações rápidas ali, às vezes, muitas vezes sem checar. O que eu faço? Quando eu vejo uma notícia que eu falo, nossa, será que é isso mesmo? Eu ainda vou no Globo News procurar se tem alguma informação sobre isso. Eu não vou no Instagram, eu vou no Globo News. Por mais que o mundo esteja cada vez mais digital, a informação seja cada vez mais rápida, a minha fonte de informação mais segura ainda é o veículo de informação tradicional. E no mundo corporativo, nesse veículo em quem eu confio para passar a informação para o público. Então, se eu vou lançar um novo produto, eu vou ali numa Folha de São Paulo, no Estadão, porque ele vai me dar o recorte verdadeiro do que eu quero passar para o público. Ele não vai distorcer. É a fonte ainda que eu acredito que seja a mais confiável. É o jornalismo tradicional. André estava falando das corporações partidárias, né, do jornalismo partidário, mas o que mais me dá medo não é isso. O que mais me dá medo é o tiozinho do WhatsApp. São os fake news, são as pessoas compartilhando inverdades, notícias completamente fora da casinha, coisas completamente fora da realidade. E a gente vê isso assim, você vê isso, né? A gente está falando de geração, né? Você vê assim, a minha mãe me manda coisas que eu falo assim, gente, não é possível que ela ache que isso é verdade. Né? E aí, assim, eu vejo a minha filha assim, vê no Instagram. A fonte minha filha pergunta para mim assim, mamãe, vê o que eles estão falando no Instagram disso? Eu falo assim, não, filha, a gente não vê o que está falando no Instagram. A gente vê o que está falando em outros lugares, mas ela não tem essa referência, né? A referência dela, ela nem tem telefone, ela é novinha, mas ela acha que está tudo no Instagram, que todas as respostas estão no Instagram. Né? E eu acho que assim, uma geração na minha frente acha que todas as respostas estão no WhatsApp. Né? Se você está com um problema médico, até se o presidente é bom ou não, no meu grupo do WhatsApp falou isso. E eu acho isso muito sério. E eu acho que o jornalista tem um papel muito, muito importante em todas essas esferas, nas três. Recorta todas. Né? Na minha geração, da Amanda, da minha filha, da minha mãe. O problema é essa crise de credibilidade que o jornalismo passa.
né? Assim, a geração da minha mãe, muita gente fala assim, não acredito mais no que esses caras falam, né? Então, assim, e aqui nos Estados Unidos, as pessoas escolhem quem eles vão acreditar também, né? Assim, eu sou Fox News, ou CNN, então, assim, mas também tem um viés já. O que eu acho pior de tudo, e que eu acho um perigo para o futuro do jornalismo, são as pessoas não entenderem que o Instagram, o TikTok, o WhatsApp não são a realidade. A gente vê o mundo não como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é. E aí, se você não tem nenhum treinamento, e você vai lá saindo no Instagram do TikTok falando que o que aconteceu foi um absurdo, assim, sendo partidário, sem técnica, sem ciência, sem nenhum treinamento para isso, e você recebe isso, tem uma audiência de milhões e milhões, recebe isso, e você passa para frente, acho que a gente tem que pensar que nós temos uma responsabilidade quando a gente passa uma notícia adiante. Né? E volta e meia, aqui mesmo, né? Eu vou conversar com alguém que vem falar, você viu essa notícia? Aí a pessoa conversa e me fala assim, cara, isso não pode ser verdade. Por isso. Mas porque tem décadas de trabalho, de pensamento, de pensar como uma jornalista que são, na verdade, fiduciárias da realidade. Então, assim, eu acho que esse que é para mim a grande questão, né? Assim, e assim, o jornalismo analítico, né? Eu trabalhei quase 10 anos na The Economist, na revista. Então, eu fui treinada para fazer análise. É quase como, né, uma pessoa, um cientista, né? Assim, você olha para a situação, quais são os dados, qual a informação, como que é isso? E, ao mesmo tempo, a Economist é partidária. A Economist toma partido das coisas. Não é que a Economist volta e meia fala a gente apoia esse presidente. Por isso. Ninguém é obrigado a concordar. Mas é uma coisa clara. Olha, a gente está apoiando isso e isso por conta disso, babá, B mais B. Então, assim, o que eu acho é que nunca se precisou tanto de jornalismo. Ao mesmo tempo, o jornalismo não tem mais o mesmo prestígio que tinha. Então, é um conundrum. Assim, é uma situação peculiar. Mas eu acho a profissão ainda linda, necessária. Com muitas oportunidades. Antes da André vai entrar no assunto de pizza aqui já, porque a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer um comentário sobre o que vocês duas trouxeram, que é o seguinte, né? Eu já trabalhei com várias jornalistas, várias. Inclusive, eu trabalho junto com a Amanda hoje, e é um prazer para mim enorme ter a Amanda por perto, porque ela traz uma sabedoria, um skill de comunicação que complementa demais uma visão de negócio, né? Uma visão de estratégica do que a gente quer falar, e ela é essencial no trabalho que a gente faz. Então, acho que, do ponto de vista de profissão, né, quando a gente mescla as gerações, a IA, inteligência artificial que a Andrea trouxe, ela já impacta. Hoje, a gente já utiliza IA no processo de formação, de desenvolvimento de conteúdo, mas de trazer ideias e trazer caminhos para a gente depois refinar e aí sim trabalhar em cima disso. Mas não só. Então, acho que, na nossa experiência do dia a dia, né, mano, acho que dá para complementar aqui do ponto de vista de modelos de negócios, com queda de publicidade tradicional, a gente olhando muitos veículos de mídia, crowdfunding para newsletters. Eu conheço vários jornalistas que não estão na profissão em grandes redações e têm as suas próprias newsletters pagas, gerando receita a partir de newsletter. A gente tem o combate a deepfake. Ontem a gente estava numa discussão aqui na CIMED como a gente combate deepfake, e ainda mais com o IA, esse negócio ele pode tomar uma proporção muito grande, né? O tiozinho do Zap, que já é impactado hoje, Fernanda, com deepfake, ele é totalmente enganado, porque é uma inteligência artificial que se passa pela voz, pelo rosto de outra pessoa. Mas a gente também tem o jornalismo hiperlocal, as regionalidades, a gente fala do Brasil de 10 Brasis. Então, uma pessoa com uma câmera na mão ou acesso a uma rede social, hoje ela consegue gerar conteúdo e levar notícias em tempo real, né? E isso é lindo. Sabe por quê? Porque eu nunca vou me esquecer. Quando eu saía eu ia pra rua e tinham 7 pessoas. Tinha a câmera, tinha a luz, tinha o áudio, E isso, assim, era maravilhoso, porque você tinha um espírito de equipe, um grupo e tal, estava todo mundo sempre sintonizado. Mas foi maravilhoso, por exemplo, quando eu fui ser correspondente internacional e eu fazia tudo sozinha. Eu tinha liberdade. Obviamente, grandes coberturas, eu ainda precisava do cinegrafista, mas a maior parte do tempo era eu, me, myself and Irene, era eu e eu mesma. Eu botava assim, se chama One Man Band, é uma banda de um homem, né? Você pega a câmera, põe no tripé, aí vai, pluga o microfone, você pega, você gera, você edita.
é uma liberdade muito grande, porque barateia. E de repente, não só as pessoas que eram credenciadas apenas pelas emissoras poderem fazer isso, é muito bonito. É muito bonito quem quer contar a história poder contar a história. Se alguém vai ver, se alguém não vai ver, se vai ter audiência, aí já é outra história. Mas é muito legal o fato de que esse poder foi diluído. E tem gente que tem muita história para contar. Então, assim, quando você fala, né, do futuro, eu acho que o futuro é muito esse. Assim. Quando você fala das newsletters, por exemplo, tem jornalistas maravilhosos aqui de Silicon Valley, que eu sigo há muito tempo, que eles têm o próprio Substack dele. E eles conseguem viver com o mesmo, assim, talvez até com mais grana do que quando eles eram de uma redação. E isso é muito legal. Eu acho que isso, assim, essa agência, você poder ter o controle na sua mão, né? É muito, assim, isso era impensado quando eu me formei. E não sei quando a Amanda, mas se a Amanda, né, em algum momento flertou com esse caminho. Mas é um caminho muito legal, né? Se você tem coragem, se você tem habilidade, se você tem discernimento. E aí você tem que construir sua audiência. Acho que esse que é um desafio grande, mas assim, é muito maneiro. Se eu penso assim, cara, isso é muito legal. É um momento do mundo muito legal para quem quer contar história. Na verdade, ele tem esses dois lados, né? Porque da mesma forma que é muito maneiro, né? Como você disse aí, muito legal, muito incrível essa coisa da liberdade, ela também dá um acesso para pessoas que não estão habilitadas a fazer isso, e esse é o risco. Ele tem um lado da beleza e tem um lado da questão, do problema, né? Mas partindo da premissa, né, que todo mundo, os ouvintes ou quem tá ligado aqui no podcast é do bem, quer ser um jornalista que traz um impacto, né, positivo para a humanidade, para local e, enfim, até onde ele quer o impacto. Partindo da premissa que são pessoas engajadas com um futuro bom para todo mundo, é uma oportunidade ímpar, assim, chegar na carreira nesse estágio. Agora, tem aquele lado que a gente falou também, né? Acho que você tem que pensar como é que você vai comer, viver, porque não é uma profissão fácil nesse sentido, assim. Então, assim, mas eu acho que quando você tem sucesso, é esse ponto que eu queria chegar. Um jornalista, eu conheço muito jornalista que foi para a corporação e se deu muito bem, porque é aquela capacidade de linkar os pontos, conectar o que está acontecendo dentro da empresa com o mundo. Isso não é uma habilidade para qualquer pessoa. Ligar os pontos. Falar assim, a gente aqui dentro da CIMED está pensando nisso, mas como é que o mundo vê isso? E o que estão fazendo na Inglaterra? O que estão fazendo não sei aonde? O que se a gente fizesse isso? E tem esse espírito indagador, né, de investigar, curioso, de cavar. Né? E se a gente fizesse desse jeito? Né? Então, eu acho que isso são qualidades muito, muito importantes até para o mundo corporativo também. Se a pessoa decidir falar assim, cara, não tô afim de ver se eu vou ter uma audiência, de build uma audiência, de construir uma audiência e de me expor na mídia social. Eu não sou esse bicho, eu não sou esse animal, eu sou outro tipo de bicho. Vou para uma corporação, será que eu vou servir? Será que eu vou me encaixar? Será que eu vou... Cara, vai. Se você for um bom jornalista, se você se comprometer e, obviamente, se adaptar às necessidades da empresa, né? Porque é um casamento. Você não vai ser jornalista idealista, solto, bicho solto, achando que você vai falar o que você quiser a qualquer hora que você quiser. Né? Você vai ter que ter um comprometimento aí de ideais e desejos, como tudo na vida. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, ter um pé na realidade e um pé no sonho. Muito legal. Bom, gente, estamos chegando no fim do nosso podcast. É uma pena, porque foi tão gostoso, a gente aprendeu tanto. E a coisa mais bacana que foi ver aqui, né, que tanto a Fernanda quanto a Amanda, de gerações diferentes, têm as mesmas preocupações, têm o mesmo olhar para o futuro, a questão da credibilidade, a importância do sonho, de acreditar que a gente precisa ter curiosidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser responsável, né? Porque é uma profissão que tem que ter, sim, responsabilidade. Então, acho que, assim, foi muito incrível ter vocês duas aqui, de gerações diferentes, com pensamento aí talvez tão alinhado, a gente nem imaginava, né? Porque às vezes a gente pega gerações diferentes com pensamentos
pensamentos diferentes. Então, o que eu queria falar agora, o último quadro nosso, é o quadro que a gente chama de Pizza da Luísa. A Luísa é minha filha, e a Luísa sempre foi uma menina muito intrigante, assim, sabe? Ela sempre questionou muito, sempre foi muito da pá virada, acho que a Fernanda entende bastante disso, assim, foi sempre questionadora, sempre que... E aí, teve um determinado momento que a gente estava dando conselho para ela, e a gente ficava, eu e o pai dela, super catequizando, assim, e ela disse assim, mãe, deixa eu te dizer uma coisa, conselho para mim é igual pizza. Quando eu quiser, eu peço. Não vem me dar conselho aqui. Então, o que eu queria dizer para vocês agora é, pegando o exemplo da pizza da Luísa, eu queria fechar esse podcast com um conselho que vocês receberam, que foi pizza ou não foi pizza, vocês pediram ou não pediram, mas que foi fundamental para a carreira de vocês e que vocês queriam deixar para as pessoas aqui que estão nos assistindo e que poderiam também se inspirar com esse conselho. Um conselho que veio dos meus pais, dos meus irmãos, é sempre dar a cara a tapa. Olha, meu, não importa. Você não sabe alguma coisa, você não vai falar nunca que você não sabe. Você vai perguntar, é pra quando? Eu acho que o melhor conselho que eu recebi, eu não segui vários conselhos, tá? Inclusive, minha família toda falou, não faça jornalismo. Eu venho de uma família de engenheiros. Meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, meu irmão é engenheiro, minha irmã é médica, meu marido é engenheiro. Enfim, e eu fiz jornalismo. Então, o melhor foi não seguir conselhos, e a outra foi uma chefe minha, que um dia me chamou num canto e falou, Fernanda, você é muito talentosa, muito. Você talvez seja a melhor repórter que tem aqui, mas você me traz muito problema, você me traz mais problema do que solução. Nesse dia, eu percebi que o talento era tão importante quanto ser jogadora de time, quanto chegar cedo e ir embora tarde, né? A gente chama aqui nos Estados Unidos de work ethic, né? E me fez pensar numa coisa assim, eu não posso só me calcar no meu talento. Enquanto eu escrevo bem, enquanto eu desenrolo na rua, enquanto eu consigo navegar aqui dentro de uma redação. Eu preciso muito jogar num time, jogar bem num time. Eu preciso ser muito comprometida da forma que todos meus colegas são. Não interessa se eu tenho mais ou menos talento. Então, assim, para mim, eu era nova, assim, então para mim foi muito... E ela falou isso ela é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gostava muito, e ela falou isso com calma, né, sem brigar, sem gritar, sem nada, e para mim me pegou de surpresa e eu nunca esqueci isso. Eu falei assim, isso é só uma parte da importância. Eu tenho que ter as outras partes. Aí eu fui buscar essas outras partes que eu sonegava um pouco porque era fácil para mim. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, Amanda, Fernanda, vocês arrasaram. Nossa, foi uma conversa muito interessante, muito bacana. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, né, LG? É isso, adorei também. Obrigado às meninas. São perspectivas diferentes, gerações diferentes, porém com propósitos muito parecidos. Pessoas do bem fazendo o bem. Então, é isso que a gente precisa fazer, impactar e gerar valor. Obrigada e nos vemos em breve no nosso próximo episódio.